Olá, tudo bem? Essa semana a gente tem falado bastante de pronúncia. E pronúncia é uma coisa que preocupa muitas pessoas. Muitas pessoas sentem insegurança em falar porque tem medo que sua pronúncia esteja errada ou que seja muito ruim. E aí a coisa só piora quando você começa a escutar os falantes nativos a falar inglês, né? Você vê que a diferença é muito grande. Como eu já citei no vídeo passado, parece que soa muito estranha. Parece que é um outro idioma que não tem nada a ver com aquilo que a gente aprende ou lê escrito, e realmente tem umas diferenças. Existe uma coisa na natureza da língua inglesa que ela é interessante, a forma como se pronunciam as vogais. Por que que é diferente? A gente pega vários idiomas aí na Europa, por exemplo, o italiano, o espanhol, até mesmo o alemão, ou o francês não. Mas até mesmo o alemão são idiomas que as vogais você lê um A escrito, ele soa falado muito parecido com o português. No espanhol, as diferenças são menores. E quando a gente escuta alguém falando inglês, parece que o A não é A, o E não é E, o som que eles produzem é um som completamente diferente. Eu vou explicar para vocês duas coisas. Primeiro, eu vou contar uma historinha breve, né? Vou dar uma resumida do porquê que isso ocorre, porquê que o som das vogais no inglês ele é tão diferente assim de outros idiomas. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre reduções. Quais reduções, por que que as reduções acontecem, como se aplica as reduções de acordo com o tipo de palavra que a gente, o tipo de palavra que a gente está ouvindo, colocando na frase. Como assim, tipo de palavra? Classe gramatical, tá? Ah, a gente vai falar de gramática. Não, fica tranquilo, que a gente não vai falar de gramática. Nós vamos dar uma pincelada na gramática de um jeito bem tranquilo, bem facinho para você entender, tá bom? Então, muito bem. Ouço o falante nativo falando e soa completamente diferente daquilo que eu imaginei que era. Por quê? Por que que isso acontece? Qual a razão? Qual o motivo? Muito bem. Durante a formação do idioma da língua inglesa, lá no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, alguns povos contribuíram para a formação do idioma. Primeiro morava lá um povo chamado celta, e esses celtas falavam um idioma lá peculiar deles. Depois, essa região foi invadida por Roma. E aí eles sofreram influência de quem? Do latim, que era a língua falada pelos romanos. Sempre que os romanos invadiam algum território, as pessoas que residiam ali antes, elas eram incentivadas a falar o latim. Então elas absorviam a cultura da língua latina, da língua dos romanos. Quando o Império Romano começou a se enxugar, né, que ele teve uma quebra financeira por várias razões, se quiser pesquisar, né, o tema aqui não é foco na história, é só a língua inglesa, eles começaram a sair de certas regiões que eram mais distantes da capital, Roma. E uma dessas regiões foi o Reino Unido, a Inglaterra. O que aconteceu nesse momento? Aquele povo ficou desprotegido, as pessoas que moravam antes e as famílias que se constituíram ali durante a ocupação romana. Porque Roma era o maior exército do mundo na época e eles ofereciam proteção, segurança. Eles foram embora, aquele povo se sentiu inseguro, estão no meio de um continente com outros povos ao redor e acabaram pedindo ajuda de dois povos lá, os ângulos e os saxões. Esses povos ocuparam o lugar, por assim dizer, e tomaram aquele lugar como se fosse deles e começaram a desenvolver lá a sua cultura, misturar com a cultura celta, das famílias romanas que ali estavam, e essa salada de culturas começou a gerar aquilo que a gente chama, né, de Anglo-Saxon, que é o anglo-saxão, tá? Anglo-Saxon. Esse idioma então começou a evoluir e o anglo-saxão, o idioma desses povos era um idioma parente do alemão. A gente fala que é idioma franco-germânico, mais germânico. Então a vogal que eles falavam era uma vogal muito parecida com a do alemão hoje. Apesar de o alemão da época não ser o mesmo alemão de hoje, os idiomas evoluíram, todos eles. Mas as vogais eram muito semelhantes. Aí o que acontece? Em 1066, uma galera lá do norte da França, chamada Normandia, então um povo chamado de normandos, esses normandos invadiram a Inglaterra, o Reino Unido. E aí eles ficaram um tempão lá. E durante essa ocupação dos normandos, os normandos falavam o quê? Um francês arcaico, um francês que não é igual ao francês de hoje, mas tem algumas raízes, alguma coisa bem parecida. Eles falavam um idioma francês antigo e eles se recusaram a aprender o idioma local, o anglo-saxão. Eles falaram, não, a gente vai falar esse idioma não, a gente ocupou aqui, agora o nosso rei é o rei desse lugar e a gente vai continuar falando francês. E como sempre ocorre, o povão vê os governantes exibindo uma certa cultura e tenta imitar essa cultura. Então,
os falantes do anglo-saxão começaram a se espelhar no falar dos normandos. E ocorreu uma mudança que é historicamente chamada de Great Vowel Shift, tá? Que significa grande mudança vocálica. A vowel é vogal, o shift é troca, mudança. E aí as vogais sofreram uma mudança e hoje a gente vê vogais. Você lê um A e às vezes eles falam A no inglês. E assim por diante. Você lê um U, ao invés de falar o U, eles falam algo parecido com um I, com um A. Você fala, poxa, não faz sentido, tá? Então, a primeira coisa que acontece é essa mudança vocálica. Então, o som das vogais é diferente por conta dessa ocupação francesa, normanda, né, dos normandos durante esse período. Tá, que começou em 1066, se não me engano, terminou em 1171, alguma coisa assim. Acho que 105 anos, mais ou menos, eles ficaram lá. Tá? Então foi um período suficiente para transformar o idioma. Ok? Muito bem. A partir daí, o idioma começou a se desenvolver. A gente tem um período chamado Old English, que é o inglês antigo. Depois surge a era da literatura na língua inglesa. As pessoas começam a escrever mais, a língua se solidifica. O que mantém uma língua coesa, unida, é a linguagem escrita. Enquanto uma língua é só falada, ela passa por transformações inúmeras por diversos fatores. Mas quando um idioma tem regras escritas, tem um idioma escrito, ele começa a se consolidar e fica mais coeso e sofre menos modificações, essa é a verdade. Mesmo que sofra, a comunidade falante continua unida. Muito bem. Passou esse período, o inglês evoluiu, passamos por Shakespeare. Shakespeare cria muitos termos também, acrescenta palavras na língua inglesa, sabia muito trabalhar com as palavras, e você tem o inglês hoje. O que acontece agora? Segunda diferença fonética. Primeiro a gente viu que é o som das vogais, tá? Great Vowel Shift. Agora a gente vai falar de uma coisa que é chamada Connected Speech, que eu venho falando em outros vídeos e vocês já entenderam, que é a fala conectada, ok? Então, como que funciona? Como é que funciona essa parte? Né? A gente percebe que a forma como a gente pronuncia as palavras é um pouquinho diferente da forma como eles falam. Principalmente, parece que eles comem sílabas. Você fala, caramba, a gente também faz isso, tá? Mas eles parecem fazer muito mais. Então, o que acontece? Nós temos dois tipos de palavra, tá? Nós temos dois tipos de palavras. Palavras que a gente chama de content words e palavras que a gente chama de function words. O que são content words? Content words são palavras que têm significado, palavras de conteúdo. Como assim, professor? Me explica isso. Palavra de conteúdo é aquela palavra que tem significado. Por exemplo, quando você pensa, por exemplo, na palavra boy, o que você pensa? Tem uma carga semântica, né, de significado gigantesca. Ser humano, sexo masculino, qual que é a idade? É jovem, ok? Quando você pensa, por exemplo, em yellow, você já até imagina coisas amarelas, né? Um girassol. Então, yellow é a qualidade de algo que tem uma cor, uma qualidade. Quando você vê lá beautiful, é alguém que tem beleza, conteúdo, ok? Agora, quando você pensa, por exemplo, na expressão, na preposição of, você sabe que é a preposição de no português. Mas essa é só a tradução dela. Qual que é o significado? Não tem significado. Tá? Então, palavras de função não têm significado, só tem função. Tá? A função da preposição é juntar um grupo de palavras com outro grupo de palavras. É isso. A função de uma conjunção é juntar expressões. E assim por diante. Essas palavras de função são diferentes das palavras de conteúdo. A palavra de conteúdo sempre tem significado. Então, palavras de conteúdo são verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, até interjeição tem, porque quando você fala I, né, qual que é o significado? O significado é dor, ok? Então, machucou ali, beliscou, você gritou ai, a interjeição também tem significado. Essas palavras são palavras que têm conteúdo, têm significado. As palavras de função, preposição, artigo, conjunção, todos os auxiliares da língua inglesa, os modais, tá? Todas as palavras são palavras de função. Por que eu preciso saber isso, professor? Tá? Por que você precisa saber isso? Porque quando nós utilizamos, quando a gente fala a sílaba tônica das palavras, a gente vai estudar depois, posteriormente, tonicidade, tá? Stress. E o que acontece? Quando a gente tonifica, né, escolhe a sílaba tônica no português, acho que eu já falei isso em outro vídeo, nós falamos com vontade todas as vogais, banana, apesar da segunda sílaba ser a forte, as outras a gente fala, né, América, apesar da segunda ou antepenúltima ser a forte, as demais a gente
pronuncia com o mesmo capricho. Na língua inglesa, não, a sílaba átona ela é murmurada, eles falam banana. Eu já falei sobre isso, né? Uma vogal breve que se chama. Então, quando eles falam América, eles falam America, tá? Só a sílaba tônica que é forte. Aí o que acontece com as palavras de conteúdo, palavras de função? Somente as palavras de conteúdo são pronunciadas com a sílaba tônica. As palavras de função são igual às sílabas átonas das outras palavras, são sempre átonas. Então vão ser sempre murmurados, sempre reduzidas para essa vogalzinha simplesinha, ok? Então é isso que faz com que uma frase às vezes pareça uma coisa, tá, totalmente diferente daquilo que você leu, ok? Então, por exemplo, eu vou pegar uma frase aqui, ó. Tell him what you want. Tell him what you want. O que que acontece? Você tem quais palavras de função ao gato querendo participar toda vez do meu vídeo, né? Você tem palavra de função e palavra de conteúdo. Quais são as palavras de conteúdo? Só as duas. O resto é tudo reduzido. Aí você tira o H do him, ele vai ficar só, tá? E você vai pôr ênfase nos dois verbos, tá? Tudo o resto fica reduzido, percebe? Então, como fica diferente, né? Tem frases como, por exemplo, eu sempre uso essa expressão porque eu acho ela brilhante, ela reduz muito, né? Então, você tem aí, que palavras de conteúdo? We have got to get out of here. 3 pulsos, ó. We have got to get out of here. Tá? We gotta get out of here. Então, por isso que eles dão um pulso só nessas três sílabas, ok? O resto fica tudo murmurado. Se eu for ler do jeito que a gente lê em português, aí fica estranho. Ah, eles vão entender? Até vão, mas não é natural. A fluidez não é a mesma. E a gente precisa, e o foco aqui da aula, né, é a gente entender por que que soa tão estranho, tá? Vou dar outro exemplo, por exemplo, ó, I have sent you a message to apply for the job. I have sent you a message to apply for the job. Então, já até tonifiquei aqui os pontos, ó. Message, substantivo. Apply, verbo. Job, substantivo. Aí o sent, que é verbo, né? I've sent you a message to apply for the job. I've sent you a message to apply for the job, tá? I've sent you a message to apply for the job. Então, sent, mess, apply, job. Essas são as sílabas fortes. Todo o resto vai ser murmurado, todo o resto vai ser reduzido, vai ter menos força, ou não vai ter força at all. Tá? Outra, ó. We have sent him a reminder about his attitude. We have sent him a reminder about his attitude. We have sent him a reminder about his attitude. Aí eles vão comendo tudo, né? We've sent him. Olha, comeu tudo, some tudo. Os pulsos são outras frases, ó. I am a good student. I am a good student. Quais palavras de função aí? Que é adjetivo, student, que é substantivo, tá? Essas são as palavras fortes. Então, como é que você reduz tudo? Outra muito comum, ó. What do you do for a living? Apesar de pronomes não serem palavras de função, quando ele é interrogativo, ele é, tá? Quando é pronome interrogativo, ele é palavra de função. Então, por exemplo, what do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for... tá vendo? What do living? 3 sílabas tônicas. O resto, tudo murmurado. Muito bem, espero que você tenha entendido, espero que você tenha curtido. E a partir de agora, você vai começar a prestar atenção quando você ouvir as pessoas falando. Você vai ver que algumas sílabas são mais fortes do que outras, o resto tudo reduzido. E quando você enxergar as sílabas fortes, você vai entender que aquelas sílabas são as sílabas tônicas, as palavras do que mesmo? De conteúdo, ok? Das palavras de conteúdo. As palavras de função, elas ficam reduzidas. Por isso que soa tão diferente, tá? Então, nesse vídeo a gente viu por que que o som das vogais no inglês é diferente, por conta da ocupação normanda, que causou a mudança, lembra? The Great, ok? A mudança, a grande mudança vocálica, e de lá para cá nunca mais a língua inglesa foi a mesma. E também outro detalhe importante, as reduções que a gente viu, tá? Que reduções são essas, como elas ocorrem, diferença entre dois grupos de palavras. Palavra de conteúdo, sempre tônica, sílaba tônica dele sempre forte, e palavras de função são sempre átonas no meio das frases, tá? Então presta atenção, próximo vídeo que você assistir, próxima série, próxima música que você ouvir, presta atenção que você vai pegar. As coisas vão aparecer, tá? Mas não pare por aí, não.
Uma vez que você já aprendeu a identificar, uma vez que você já entendeu como que funciona, qual que é a estrutura fonética por trás disso, comece a praticar, ok? Você já sabe identificar que palavras que são fortes, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo. A gente já sabe, tá? São coisas simples. Escreva frases simples do seu dia a dia que você quer usar e treine, ok? Treine, fala desse jeito. Pega a sílaba tônica das palavras que são tônicas, o resto é átono. Não sei por onde começar. Assiste alguma coisa. Assiste um vídeo no YouTube, assiste uma série, ouve uma música, tira a frase, entende, veja qual sílaba daquela frase é uma sílaba tônica que está sendo pronunciada com vontade e quais não estão, e faz o shadowing, ok? Faça shadowing. Vai repetindo. Ouve, repete. Pega uma música que você gosta, um refrãozinho fácil que você já entendeu, ouve, tenta cantar igual. Como eu sei que tá ficando bom, lembra? Filma você mesmo falando. Filme a si próprio falando para depois você avaliar, fazer uma autoavaliação, uma autocorreção dos pontos que estão positivos e negativos. Positivo para você continuar fazendo, e que você perceber que não está legal, para você ir mudando até você se sentir confortável e ficar satisfeito com o resultado, tá? Então, muito bem. Atenção, ouça com atenção, repita, pratique, crie o seu próprio contexto, tá bom? Final, muito em breve, você vai ver que diferença que vai fazer na sua vida aplicar esses conceitos. Como isso vai acelerar a sua jornada até a fluência. Ok? Remember, you can do it. Believe yourself. See you.